Olá, bom dia! Vamos dar início às nossas aulas no dia de hoje? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Rosiane, do componente curricular Arte, e essa já é a nossa quinta aula. Portanto, reservem um cantinho na sua casa, organize seus materiais e vamos começar. E o assunto da nossa aula de hoje é Arte nas civilizações antigas, Grécia e Roma. Mas, como sempre, vamos fazer aquela breve revisão e a conexão entre os conteúdos. Nós temos aqui os conteúdos da linha do tempo e os conteúdos das aulas temáticas. O assunto da nossa primeira aula foi arte na pré-história. E vocês lembram um pouquinho sobre o que nós falamos? Que os homens eram nômades, que viviam de lugar em lugar, houve a descoberta do fogo, as pinturas rupestres, a dança, a música e o teatro eram realizados a partir daqueles rituais de fertilidade, lembram? Em nossa segunda aula, nós tivemos aí arte, conceitos e inspirações, onde nós falamos um pouco sobre o conceito de arte, sugerimos um conceito e solicitamos também que você fizesse o seu conceito. Vocês se lembram? Falamos um pouco também sobre os processos de criação, a intuição, a sistematização e o simbólico. Em nossa terceira aula, nós tivemos arte egípcia, civilização de mistérios. Então, o que nós falamos nesse momento? Vocês lembram que nós trouxemos a pirâmide com a organização social do Egito? Nós falamos também um pouco sobre a lei da frontalidade. Vocês lembram o que é a lei da frontalidade? Então, nós falamos também sobre os faraós, sobre os sacerdotes que tinham grande influência aí sobre o faraó, que a arte era desenvolvida nas construções mortuárias, as tumbas, as catacumbas, sarcófagos, o processo de mumificação. Então, tudo isso foi colocado nesta aula. E nós temos aí no nosso quarto conteúdo, nós falamos um pouco sobre a arte no Maranhão. Inclusive, gente, lembrando que nós citamos alguns artistas, mas que tem vários outros artistas que também não foram citados, mas que nem por isso deixam também de cumprir com o seu papel, pois nós vamos estar na aula, em todas as nossas aulas nós vamos fazer esse resgate dos artistas maranhenses para dar ênfase à nossa cultura, à cultura do nosso estado, que é também um processo muito importante. E vocês se lembram também que dentro dessa aula sobre a arte no Maranhão, nós falamos sobre o quê? Sobre a dança, nós falamos um pouco sobre os teatros maranhenses, nós fizemos algumas homenagens sobre os artistas. Então, nós falamos sobre o alto do Bumba Meu Boi. Bem interessante essa aula. Nós, hoje, vamos falar sobre arte nas civilizações antigas, Grécia e Roma. Mas antes disso, nós deixamos com vocês sugestões de atividades. Então, qual foi essa atividade que nós passamos aí para vocês? Vocês lembram da tabelinha? Uma pesquisa sobre artistas e grupos maranhenses. Então, se você não tem um computador em casa para fazer sua tabelinha, você pode fazer de forma manual com a régua. E você vai listar o nome do artista, se você ainda não fez e ainda vai fazer, o nome do artista, a linguagem que ele trabalha e também a linguagem, quando eu estou me referindo à linguagem, a dança, a música, o teatro ou as artes visuais, certo? E quais são os elementos que esse artista utiliza? Inclusive, nós solicitamos também que, através do processo de observação,
você visse aí se na sua comunidade não tem algum artista, ou mesmo dentro da sua casa ou na sua rua. É importante fazer esse processo de observação. Nós solicitamos também uma pesquisa sobre sotaques do Bumba Meu Boi. Pedimos aí que você ouvisse, né, o som para poder diferenciar aí os sotaques, ok? Aqui é como eu imagino vocês estudando, né? E aí, gente, tem uma questão super importante, que é a questão da honestidade consigo mesmo, né? Que vocês sabem que nesse momento a gente está sem o acompanhamento do professor, mas nem por isso vocês vão deixar de ser honestos consigo mesmos. Então, façam aí as atividades direitinho, tá bom? Arte nas civilizações antigas, Grécia e Roma. Vamos nos situar no quadro da linha do tempo. Nós já passamos pela pré-história, nós já entramos aqui, mergulhamos na Idade Antiga. E qual foi a civilização que nós vimos aí anteriormente na Idade Antiga? Foi o Egito. E nós vamos ver hoje mais duas civilizações, Grécia e Roma. Mas eu também gostaria de mostrar para vocês que existem outras civilizações antigas, porque geralmente quando nós estamos estudando, essas três civilizações são as que ganham mais foco. Mas existem outras também que vocês podem estar pesquisando para poder aprimorar os seus conhecimentos e inclusive fazer aí comparações. Nós temos a Babilônia, a civilização Inca, a Suméria, Persa, Azteca e os sírios. E aí nós trouxemos também uma palavrinha, uma garotinha estudando ali, ela está estudando aquela palavrinha, antropocentrismo. Então ela está pesquisando ali. Você já ouviu falar essa palavra? Você sabe o que significa? Bem, vamos analisar a partir desta imagem que nós trouxemos para vocês. Um homem que está aí, solar, no centro do universo, com o universo girando em torno dele. Então, antropocentrismo significa justamente isso, o homem como centro do universo. E nós trouxemos o antropocentrismo, mas também tem uma outra palavrinha que é um contraponto ao antropocentrismo, que é o teocentrismo, que é quando Deus gira em torno desse universo, né? A prioridade aí é Deus. Mas nós trouxemos o antropocentrismo para falar um pouco da Grécia, pois os gregos, eles eram antropocêntricos. Então aí nós temos arte nas civilizações antigas, um quadro comparativo entre o Egito e a Grécia. Nós trouxemos o egípcio e ali a figura da Medusa. Na Grécia nós temos muito a mitologia grega. Então a Medusa é um desses seres fantásticos aí que fica guardado no nosso imaginário. Então vamos lá para o nosso quadro comparativo. No Egito, como era? Eles tinham a religiosidade como base. Já na Grécia, nós temos aí o antropocentrismo, que é quando o homem está no centro de todas as ações. E qual a regrinha nós tínhamos lá no Egito? A lei da frontalidade. O que era a lei da frontalidade? Vocês se lembram? Era quando o tronco ficava de frente e os extremos, que são a cabeça, pés e braços, ficavam de perfil. Aqui há essa regrinha no Egito, mas já na Grécia eles têm uma certa liberdade para criar. Então já é diferente, né? Dentro das pinturas e construções mortuárias. Assim era a arte egípcia. E já na Grécia? A Grécia deu uma ênfase bem maior
na escultura. Por isso que quando a gente lembra de Grécia, a primeira coisa que vem à mente são aquelas enormes esculturas. E no nosso quarto item, representavam a vida do faraó, isso lá no Egito. E na Grécia, eles buscavam o quê? Representavam o homem, um ideal de beleza, o belo. Ou seja, um exemplo, se eles vissem uma bolsa, né? Isso é só um exemplo, tá, gente? Eles iam desenhar a bolsa muito mais bonita e muito mais bela do que eles estavam vendo. Então, eles trabalhavam esse ideal de beleza, o belo. E aqui, dando esse enfoque na questão das esculturas, nós trouxemos em nossa figura 1 a vitória de Samotrácia, que é esse corpo feminino com asas, que parece um anjo, cerca de 190 a.C., a altura de 275 centímetros, Museu do Louvre, Paris. Na Grécia, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, mas eram deuses diferentes, como Poseidon, tinha Hera, Hades, Atena, tinham vários deuses, então eles também eram politeístas. E aí nós trouxemos também outra imagem para apreciação, aí a nossa figura 2 do teatro de Epidauro, e trazendo aí a Grécia como o berço da cultura. Muitos historiadores, e a Grécia é tida por nós todos como o berço da cultura pelo surgimento da filosofia, o surgimento do teatro. Eles formalizam a execução do teatro. E nós trouxemos aí o teatro de Epidauro, do século IV a.C., composto de 55 degraus, 2 ordens e calculados de acordo com uma inclinação perfeita, ou seja, todos conseguiam ver o que estava se passando ali no palco. Olha aqui a estrutura. Chegava a acomodar 14.000 espectadores e tornou-se famoso por sua acústica perfeita. Ou seja, os atores, os artistas da época, eles não precisavam se esforçar tanto para falar e serem ouvidos ou compreendidos. Então, por conta dessa acústica, havia esse entendimento e essa compreensão muito melhor por parte dos espectadores. E também no teatro na Grécia existe muito o coro e o corifeu. O coro eram várias pessoas que estavam juntas recitando um texto e dialogando com o corifeu, que era o personagem da tragédia. E aí nós trouxemos novamente o Decifra-me ou te devoro, vocês se lembram? Eu tenho certeza que vocês ficaram curiosos lá na aula sobre Egito, nós falamos um pouquinho, mas nós falamos que nós íamos desvendar aí os mistérios da esfinge e hoje nós trouxemos para vocês. Nós trouxemos aqui os autores, Homero, Hesíodo, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristóteles, Aristófanes e Platão. São autores de tragédias e comédias, filósofos. Então, a Grécia ela abarca todos esses autores, todos esses artistas, esses escritores famosos na nossa história. E aí nós temos a figura da esfinge, este ser alado, onde possui o rosto, a cabeça e o tronco de mulher e o corpo de leão, essa figura mística, a esfinge. Então, a esfinge ela era utilizada para que as pessoas pudessem não passar para determinados locais que eram proibidos. E ela sempre falava um enigma. Se o homem não adivinhasse, ela fazia o quê? Devorava eles. E teve um desses heróis das tragédias gregas, chamado Édipo, que desvendou esse mistério aí da esfinge, esse enigma.
O enigma: que animal anda pela manhã sobre 4 patas, à tarde sobre 2 e à noite sobre 3? E Édipo conseguiu responder. O homem, pois, engatinha na infância, anda ereto na idade adulta e necessita da bengala na velhice. Então, a partir do momento que o Édipo desvendou esse mistério desse enigma, a esfinge atordoada se desmanchou. Alguns dizem que desmanchou, outros dizem que sumiu, outros dizem que voou. Então, as histórias da mitologia são muitas. E dentro desse contexto todo, nós temos aí dentro do teatro a tragédia e a comédia. E vamos ver um pouco o conceito desses dois tópicos aí bem interessantes. E até enfatizando a questão das máscaras, aquele objeto simbólico que nós temos no teatro, é uma sorrindo e a outra chorando. É aqui, né? A tragédia é uma peça que representa uma ação humana funesta, muitas vezes terminada em morte. E a comédia antiga, derivada dos ritos de fertilidade, em homenagem a Dionísio. Era uma sátira violenta, muitas vezes grotesca. Então, o que é grotesco? É quando você insere várias roupas, por exemplo, deixa aquele personagem bem espalhafatoso para poder causar o riso. É o ridículo, né? Você acentua aí nas características para poder extrair o sorriso ali daqueles espectadores. E agora, falando em comédia, vamos assistir ao vídeo dos atores César Boaz e Adeilson Santos, atores da irreverente peça Pão com Ovo, falando um pouco sobre a comédia. Vamos assistir. Olá, gente, Clarice Milhomem da comédia Pão com Ovo. A gente quer mandar um beijo para a professora Rose e os alunos do 6º ao 9º ano da Rede Municipal de Ensino de Paço do Lumiar. E a temática já estão conversando sobre a Grécia, Roma, de Gé. Gente, antes de mais nada, também um beijo da tia de Gé pra vocês, um beijo pra Rose. Eu gosto muito dessa pequena. Me falar de comédia pra gente é uma delícia, né, Clarice? Nós somos da comédia Pão com Ovo, já estamos há 8 anos. 8 anos, indo pro 9º ano em cartaz, com esse espetáculo já circulou grandes capitais do Brasil. E a comédia sempre E até Portugal também, Clarice. Até outros países. Já fizemos o Festival Internacional de Teatro Cômico da cidade da Maia, em Portugal. E na Grécia, gente, aconteceu uma coisa muito importante. Tinha um festival de teatro para descobrir os melhores autores. E aí eles eram obrigados a escrever 3 tragédias e uma comédia. E a comédia já estava no meio, mas aí depois a comédia ficou um pouco discriminada. Porque ela começava a criticar a classe dominante. Isso, e a comédia, ela consegue viver até hoje fazendo isso. Porque a gente, pelo menos do Pão com Ovo, a gente faz a nossa comédia sem esquecer essa crítica social, que é muito importante, que é uma das funções da comédia também. Muito bem, um beijo. Parabéns! Gente, esses meninos são muito engraçados, né? Então, o que eles trouxeram aí de curiosidade para nós? Eles falaram sobre o festival que havia lá na Grécia. Este festival demorava às vezes 3 dias, então as pessoas se deslocavam para os teatros, para aquele grande teatro, e acompanhavam o quê? As peças eram apresentadas 3 tragédias e uma comédia. Então, aí tinha esse festival que acontecia e era escolhida a melhor. Então, esses autores que nós citamos aqui, eles trabalhavam aí seus textos, suas peças, eram peças longas, tinha aqueles coros com máscaras, toda uma indumentária. Então, as pesquisas mostram isso. Muito bom. Então, aí nós vamos passar para algumas características de Roma. E eu fiz em forma de perguntas para que nós possamos aí responder. A gente faz a pergunta e responde também ao mesmo tempo. Na Roma, sofreram influência de que outras civilizações? Dos gregos e etruscos. Então,
A arte romana ela sofreu fortemente a influência da Grécia, mas principalmente dos etruscos. Os etruscos são também uma civilização antiga e eles ficavam ali pela Península Itálica. E os romanos também sofreram essa influência deles, certo? Já na arquitetura, os arcos e abóbadas construíam escadarias nos templos. Então, a gente observa que na Grécia eles utilizavam muitas colunas nos templos. E já aqui, em Roma, os romanos usavam os arcos e abóbadas herdadas dos etruscos, e o que modificou um pouco a questão da arquitetura nesse sentido, porque eles deixaram um pouco de usar as colunas para firmar os templos. Construíam escadarias nos templos, ou seja, os romanos sempre tiveram aquela questão de estar acima. Então, essa escadaria, ela dá também essa elevação de nível nos próprios templos, que eram locais também utilizados não só para a cultuação dos deuses, mas também para a civilização se encontrar. E como eram feitas as esculturas? As esculturas não tinham aquele ideal de beleza que tinham lá na Grécia, né? As feições eram retratadas de forma realista. Bem aí eu acho que houve um avanço grande, pois o homem já começa a querer expressar na arte um pouco da emoção, da natureza real do ser humano. E as pinturas, como eram feitas? A partir de afrescos, retratos, e a gente observa também um pouco de protuberância em algumas obras que possuem também relevo. E os romanos tinham muito a questão da batalha, do soldado, e nós trouxemos essa imagem para apreciação, que é a nossa figura 3, o Coliseu, iniciado no reinado de Vespasiano e terminado em 82 pelo imperador Domiciano. Esse anfiteatro de enormes proporções chegava a acomodar 40.000 pessoas sentadas e mais 5.000 em pé. Era muita gente. Então, aqui do Coliseu, nós podemos dizer o quê? O Coliseu, ele era utilizado para os gladiadores. Então, aí nós temos os escravos que eram mais fortes. Às vezes eles lutavam uns contra os outros, às vezes o gladiador lutava contra animais. E aí nós temos diversos filmes que falam a respeito dessa questão. E também, falando ainda um pouco sobre o Coliseu, nós temos uma observação, né, a questão do pão e do circo, né, que retrata aí também essa expressão de quando os governantes querem, vamos dizer assim, ludibriar aí o seu povo, eles fazem toda essa encenação, né, só complementando o nosso conteúdo. E aí nós vamos para a hora do link, que é aquele momento em que a gente faz aquele link com algo do nosso cotidiano. E hoje nós trouxemos para vocês o cavalo de Troia, fazendo aí uma analogia, uma comparação aí com o cavalo de Troia da tecnologia moderna, que são os vírus. Então, mas o que é que isso tem a ver com algo tão antigo? Tem sim, ele é denominado assim, esse vírus, cavalo de Troia. Mas por que ele ganha essa denominação? Porque naquela época, não sei se vocês já viram a história de Troia, Helena, esposa de Menelau, foi raptada por um troiano e Menelau logo organizou suas tropas e foi atrás da esposa que foi raptada pelo príncipe troiano. Como eles não conseguiam vencer e foi uma batalha que durou muitos anos, Homero conta aí na Ilíada, o que eles fizeram? Se camuflaram neste cavalo e entraram, conseguiram entrar em Troia, através dessa camuflação que foi esse cavalo. E aí, né, houve aí essa tomada de poder. E os romanos, eles eram conquistadores, eles queriam conquistar todas as terras,
né, batalhas, soldados, tudo isso lembra Roma. Nós trouxemos aí o ator Brad Pitt no personagem Aquiles do filme Troia. E como sugestões de atividades, nós trouxemos para vocês pesquisarem alguma civilização das outras civilizações que foram citadas lá no início da nossa aula. Nós temos a Babilônia, a Inca, a Suméria, a Persa, a Azteca e os sírios. Mas vocês vão pesquisar todas? É para pesquisar todas, professora? Não, gente, vocês vão escolher uma e pesquisar aquela que você se identifica mais. E aí nós também trouxemos um trabalho de uma aluna que eu recebi aí no nosso @roseflordoriente, no nosso Instagram, o trabalho da aluna Maria Vitória Diniz Aragão, aluna do 6º ano da UEB Ministro Henrique de La Roque. Então aí ela desenha meio que um mangá, aí pega a fogueirinha do São João, tem uma mescla aí das culturas, então bem legal, agradeço a ela por ter enviado o seu trabalho e aqui nós estamos dando ênfase. Quem quiser também pode entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida a partir do Instagram @roseflordoriente. E agora nós vamos ficar com a música do filme Gladiator, Now Are Free.
nossos mais sinceros agradecimentos a todos, aos alunos, aos pais, aos familiares, toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação e toda a equipe que está também desenvolvendo este belíssimo projeto. Agradecimento especial aos atores do Pão com Ovo, que estiveram aqui dando a sua contribuição e a sua participação para nós. E agradecer é a arte de atrair coisas boas. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.